Oferecimento Unimed João Pessoa. Cuidar de você, esse é o plano. Olá, bom dia. O programa Saúde Você está começando e é sempre muito bom ter a sua companhia, tá? Todo fim de semana. E hoje o programa está recheado de informações para você ter uma melhor qualidade de vida. Olha só, Novembro Azul, mês que chama a atenção para a importância da prevenção ao câncer de próstata. A partir de que idade esse tipo de câncer pode surgir no homem? Quais os sintomas e as formas de tratamento? No programa de hoje vamos falar sobre esse assunto que ainda é tabu entre o público masculino. E olha só, no quadro Saúde em Dia, uma psicóloga vai dar dicas de como lidar com o luto. E mais, você é daqueles que não resistem a uma alimentação rica em açúcares? Saiba que o consumo excessivo pode causar problemas sérios à saúde. Então fica comigo que o Saúde Você está no ar. Olá, bom dia, bem-vindo ao Saúde Você. E a gente já vai começar com um assunto mais importante desse mês. É que novembro é o mês de conscientização à saúde do homem. Então, principalmente sobre a importância da prevenção ao câncer de próstata. E o repórter Abni Caetano foi até o centro aqui de João Pessoa para saber se alguns homens estão cuidando da saúde. E aí, será? Vamos conferir o resultado. Com que frequência o senhor vai ao médico? Difícil, é difícil. Por quê? Não sei, porque eu não sinto quase nada, aí procuro. É tempo porque não tem interesse? É porque tem interesse mesmo. O senhor procura um médico com frequência? Eu não vou em médico, não. Só vou quando estou doente. Eu não estou doente, eu vou fazer o que em médico? Com que frequência o senhor procura um médico? Com que frequência? Sim. Uma vez ao ano para fazer o check-up geral. Tô tudo em ordem. Procura um médico com frequência? Por enquanto, não. Ainda não. Por quê? Porque realmente, graças a Deus, minha saúde está normal, sabe? Com que frequência o senhor vai ao médico? Anualmente, certinho, todo mês de outubro. E qualquer hora também que alguma coisa que eu sentir, eu vou ao médico. Uma coisa, com que frequência o senhor procura um médico? Sempre que estou doente. Com que frequência o senhor vai ao médico? Com muita necessidade. E a gente viu aí que os homens não estão se cuidando, né? As mulheres são mais assíduas e com certeza esses que disseram que vão uma vez ao ano para o médico, porque a mulher arracha ele para um especialista, não é verdade? A gente passou aí o mês de outubro rosa, as mulheres se cuidaram, procuraram um ginecologista, também um especialista para fazer a mamografia, o exame de rastreio do câncer de mama e agora chegou a vez dos homens de rastrear o câncer de próstata. Procure então um urologista, tem disponível o especialista e exames na rede SUS, então é gratuito. Basta fazer aí um esforço, ter força de vontade para se cuidar. Nada melhor do que descobrir algo no início, porque aí as chances de cura são ainda maiores. Mas olha só, como identificar os sinais do câncer de próstata? A partir de que idade esse tipo de câncer pode surgir no homem? Por isso eu conversei com o urologista Tiago Costa, que vai nos ajudar a entender sobre o assunto. Acompanhe. A estimativa do INCA para esse ano agora de 2023 é que surjam 71 mil novos casos de câncer de próstata em todo o país. E com relação aos casos envolvendo mortes, gira em torno de 16 mil. Realmente o registro é alto e a gente tem que falar no assunto principalmente agora, nesse mês de novembro, que tem uma campanha muito importante, Novembro Azul, para prevenir então o câncer de próstata. Sobre esse assunto, a gente conversa agora com o urologista Tiago Costa. Muito obrigada pela tua participação. É um mês muito importante de debate. Acredito eu que aos poucos o assunto vem sendo disseminado e os homens têm passado a se cuidar mais. Isso realmente é uma verdade?
Sim, eu que agradeço o espaço. Realmente a campanha já é uma campanha consolidada e que nós vemos que realmente ela surte efeito no sentido educativo, de fazer com que chamar a atenção para que esses homens cuidem da sua saúde prostática, mas também da saúde como um todo, para que ele possa ter o diagnóstico precoce, que a gente possa proporcionar a qualidade de vida e diminuir esses números, principalmente os números de mortes. E é interessante que a campanha de novembro vem seguida da de outubro rosa, né, de prevenção ao câncer de mama. Então, as mulheres se cuidam e logo em seguida já puxam os homens também, né? Comparado aí esses dois tipos de câncer, há uma incidência maior, pelo menos aqui no estado, de qual deles? O homem tem se cuidado mais ou a mulher ainda continua se cuidando mais? Em números absolutos, há um diagnóstico maior do câncer de próstata, mas os números relativos são bem próximos. Agora, um dado importante em relação a isso que você está falando, o DataSUS mostra que há cerca de 30% mais consultas femininas do que masculinas no sistema público de saúde. Isso demonstra exatamente esse cuidado que a mulher tem em relação à sua prevenção, em relação ao cuidado com a saúde, que muitas vezes o homem não tem. A gente sente isso no consultório porque atendemos, às vezes, homens idosos que nunca foram ao médico e vão por conta da insistência da parceira, da filha, de alguma familiar que cuida da sua saúde, e realmente que o Outubro Rosa termina servindo como alerta para a saúde delas e para a saúde deles no Novembro Azul. E é interessante que a mulher, a partir do momento da primeira menstruação, a mãe já encaminha para uma ginecologista. E o homem, quando é que deveria então procurar um especialista para cuidar da saúde dele? O homem também deveria ter o seu urologista desde o período da adolescência, do início ali da puberdade. Claro que a atenção do profissional voltado para cada faixa etária tem uma abordagem diferente, mas o ideal era que que todo homem tivesse realmente esse acompanhamento durante todo o seu desenvolvimento e vida adulta também, com a atenção individualizada para as particularidades da saúde dele e da idade também. E será que o homem só procura mais um urologista pensando que o câncer de próstata só deve atingir quem já é mais idoso? Isso é um mito? Realmente o câncer de próstata é uma doença dos idosos. Então, realmente, para essa faixa etária, é um foco, é uma preocupação que o urologista deve ter. Mas o homem não deve procurar o urologista só quando tiver idoso. Porque se é o adolescente, aí nós observamos se está ocorrendo o desenvolvimento correto dos órgãos sexuais, da fertilidade. No homem adulto também, voltado para a questão da fertilidade, das infecções sexualmente transmissíveis ou outros aspectos da saúde, porque termina que o urologista é o clínico do homem que pode fazer a avaliação da saúde dele como um todo e indicar se há necessidade ou não de alguma outra avaliação especializada. E a gente sabe que envolvendo o urologista ainda tem um preconceito, né, com relação ao exame de toque. Que exame é esse? Por que ele é tão importante no diagnóstico do câncer de próstata? O toque retal faz parte, junto com o PSA, de uma das medidas do rastreamento do câncer de próstata. A frequência e a partir de quando ele vai ser realizado é uma decisão que o urologista toma à medida que ele identifica os fatores de risco naquele homem. Então, por isso que a gente sempre orienta, e essa é a recomendação, de que a consulta, a ida ao urologista, para justamente o profissional, o especialista, poder fazer essa triagem e aí identificar quais exames, quais métodos de rastreamento vão ser utilizados naquele homem. E aí, qual a função, então, da próstata? A próstata é uma glândula que faz parte do sistema reprodutor masculino e que tem uma função importante na produção do esperma, do sêmen, certo? Então, grande parte do fluido espermal é produzido pela próstata. Então, ela tem um papel fundamental no sistema reprodutivo masculino. E aí, para saber se está tudo em ordem, só mesmo com a realização de exames. Com a avaliação clínica, né? A história bem coletada, porque, como eu disse, a gente vai identificar os fatores de risco
que aí identifica e direciona também quais exames o homem vai precisar ou não fazer. E algum sinal ou sintoma que se indique o câncer de próstata, ou isso, infelizmente, quando acontece, já está numa fase mais avançada da doença? É importante considerar o câncer de próstata como uma doença silenciosa, porque realmente nas suas fases iniciais ela não dá nenhuma sintomatologia específica. Nem fases mais avançadas, sim, aqueles sintomas urinários, né, da dificuldade para urinar, ter a sensação de esvaziamento incompleto, ter o jato fraco, mas isso é em situações que a gente pretende não encontrar cada vez menos, porque realmente denota uma doença um pouco mais avançada. E para além dos casos, né, de família, hereditários, há algo que esse homem possa fazer para se prevenir do aparecimento dessa doença? Sim, tem esses fatores de risco que ele não consegue modificar, mas existem alguns outros que podem ser melhorados, como a questão da alimentação, da dieta pobre em gorduras, procurar alimentos ricos em fibras, em nutrientes e outros nutrientes, evitar o tabagismo, evitar o alcoolismo. Há uma relação entre o cigarro e o álcool com o câncer de próstata mais agressivo. E aí a gente sabe que muitos homens, principalmente aqueles que são atletas, tem um cuidado nessa região genital, por exemplo, com pancadas, com bolas, ou aqueles que andam muito de moto. Há uma especulação de que isso poderia aparecer, surgir num futuro um câncer de próstata. Isso é verdade ou é mito? É mito. A prática de nenhuma atividade física, pelo contrário, a prática de atividade física protege contra o câncer de próstata, junto com aqueles outros fatores que eu falei, e nenhuma dessas práticas, tipo ciclismo, andar a cavalo, motociclismo, nada disso pode ser considerado como um fator de risco ou que prejudica a próstata. Assim como algumas atividades profissionais, isso é bem comum no consultório. O paciente é motorista, por exemplo, motorista de ônibus. Eu sou motorista, passo muito tempo sentado, isso prejudica a minha próstata? Não. E aí, pelo menos, então, uma vez ao ano, esse homem tem que fazer uma visitinha ao urologista. É o recomendado. A SBU, a Sociedade Brasileira de Urologia, recomenda a partir dos 50 anos, todo ano o homem fazer o rastreamento para o câncer de próstata, e a partir dos 45 para aqueles que tenham algum fator de risco. E aqueles homens que, como o senhor falou no começo, idosos que nunca foram para um urologista, né? Como é que faz para quebrar essa tensão no consultório e fazer com que ele entenda que isso é completamente normal, que é uma atividade de sondagem para ver se ele tem algum problema de saúde? O importante é o diálogo, né? Entender, levá-lo ao consultório para ele entender que ele precisa cuidar da saúde, com os exames que são indicados para a idade dele, o ideal é que sejam explicados e orientados para que ele tenha realmente tempo de vida com qualidade de vida. Que aí também não adianta, né, postergar isso ou se arrastar com alguma doença. Mas caso seja diagnosticado câncer de próstata, qual é o encaminhamento ideal? Bom, depende muito da fase que esse câncer se encontra, porque assim, se for uma fase muito inicial, há situações que nós apenas acompanhamos, mas se for em fases mais avançadas, pode ser necessária a cirurgia associada com radioterapia, com outras medicações, hormonioterapia, quimioterapia. Então tudo vai depender das opções de tratamento, inclusive, e a proposta do tratamento, se é uma proposta curativa ou se é uma proposta paliativa, da fase que aquele homem vai se encontrar. E olha só, 2 de novembro foi o dia de finados. E como lidar com essa dor, né, de perder alguém que amamos? As dicas agora no quadro Saúde em Dia. O luto ele é um processo natural, né? Ele é um processo comum dentro do nosso ciclo de vida. As pessoas naturalmente, inevitavelmente vão vivenciá-lo em algum momento. E ele acontece diante não só da perda de um ente querido, mas também da perda de algo que ocupava ali um lugar muito significativo na vida de alguém. E o luto, ele normalmente vai seguir algumas fases, né? Se inicia normalmente com a fase de negação, de raiva, de questionamento, do porquê que aquilo aconteceu. E aí, progressivamente, ele vai evoluindo até alcançar uma fase de aceitação, onde a pessoa consegue compreender melhor, de forma mais racional, o porquê que aquilo aconteceu, ou compreender
entender de algum modo que aquele evento de fato aconteceu. É importante, quando a gente fala em luto, pensar que esse processo não vai ser igual para todo mundo, né? Que as pessoas vão vivenciar esse processo de uma maneira muito singular, muito individual. E diante disso, uma orientação extremamente importante é respeitar esse tempo. Então, respeitar o tempo da pessoa que está vivenciando o luto, entender que provavelmente dentro desse período de luto que ela está vivendo, ela vai precisar reduzir as demandas que normalmente ela assume, seja em casa, seja no trabalho, que ela vai precisar também de um momento de autocuidado, então olhar mais para si é super importante nesse momento. Se permita ficar triste, se permita vivenciar esse luto, não afaste, não jogue para debaixo do tapete, porque encarar essa situação vai ser inclusive fundamental para que a pessoa possa alcançar um luto melhor elaborado, digamos assim, uma elaboração psicológica mais adequada. E falando em psicologia, é importante buscar, de fato, um profissional qualificado. Difícil, né, a gente seguir essas dicas no momento de perda, né, inclusive de pessoas próximas, até distantes, a gente sente, avalie quando essas pessoas são da nossa família. Bem difícil mesmo, mas aí estão as dicas para tentar amenizar, amortizar essa dor e que, claro, tudo é passageiro. A gente espera que essa dor também que você está sentindo agora passe, tá? E daqui a pouquinho a gente volta com mais informações aqui no Saúde Você. Até já! Saúde.